Olá, hoje fazemos memória de Santos Roque Gonzales, Afonso Rodrigues e João de Castilho, presbíteros e mártires. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Acompanharemos agora o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa, e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé, e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: considere a bondade excessiva do Salvador. O inocente lida com o culpado. A fonte da justiça com a ganância, que é o fundamento da perversidade, ao entrar na casa do publicano, ele não se ofende com a nebulosidade da avareza, pelo contrário, ele faz desaparecer a ganância com o brilho da sua justiça. Mas os fofoqueiros e aqueles que gostam de censurar começam a tentá-lo sobre o que ele fez. Assim continua, e quando todos viram isso, murmuraram, dizendo que ele tinha ido ficar na casa de um pecador. Mas ele, acusado como hóspede e amigo dos publicanos, desprezou todas estas coisas, para cumprir o seu propósito. Aconteceu então a mesma coisa. O publicano converteu-se e tornou-se melhor do que antes. Continua, mas Zaqueu, apresentando-se ao Senhor, disse-lhe: Senhor, metade de tudo que tenho dou aos pobres. Coisa admirável! Você ainda não falou com ele e ele já obedece. E como o sol não ilumina uma casa com palavras, mas com ações, assim o Salvador com os raios de sua justiça afasta a névoa da falta de jeito, porque a luz brilha nas trevas. Tudo que está unido é forte, mas o que está dividido é fraco, por isso Zaqueu dividiu a sua fortuna. Deve-se considerar cuidadosamente que nem toda a riqueza de Zaqueu era injusta, mas ele também a recolheu do que herdou de seus pais. Caso contrário, como ele poderia ter restaurado 4 vezes o que havia adquirido indevidamente? Ele sabia muito bem que a lei exigia a restituição de 4 vezes o que havia sido adquirido indevidamente para que as punições por não ter temido a lei fossem atenuadas. Mas aqui eu não espero o castigo da lei e torna-se seu próprio juiz. Por que você me censura se eu guio os pecadores na direção certa? O ódio aos pecadores está tão distante de mim que, se vim ao mundo, foi por eles, porque vim como médico e não como juiz. Alguém dirá: como é que São Paulo ordena, em 1 Coríntios 5, versículo 11, que se um dos nossos irmãos for lascivo ou ganancioso não devemos nem comer com ele, e Jesus Cristo é convidado para a casa dos publicanos? Mas estes ainda não se tinham tornado irmãos, e São Paulo ordenou que não se tratasse com irmãos quando estes praticassem o mal, mas agora todos haviam mudado. Agora vamos ler o que São Beda escreveu: eis como o camelo, deixando o peso da corcunda, passa pelo buraco da agulha,
isto é, o publicano sendo rico, tendo abandonado o amor às riquezas e desprezando a fraude, recebe a bênção de hospedar o Senhor em sua casa. Segue-se então, e ele desceu às pressas e o recebeu com alegria. Disse que Zaqueu é filho de Abraão, não porque nasceu de sua linhagem, mas porque o imitou em sua fé, e assim como o primeiro abandonou seu país e a casa de seu pai, também este último abandonou sua propriedade, distribuindo-o aos pobres. Muito apropriadamente diz, para ele também, pois declara que não só aqueles que vivem bem, mas também aqueles que abandonam a vida má, pertencem aos filhos da promessa. No sentido espiritual pode-se dizer que Zaqueu, cuja palavra significa justificado, significa o povo crente que nasceria dos gentios. Apesar de, pelas preocupações que tinham com as coisas temporais, viverem como oprimidos e diminuídos, mas foram santificados por Deus, ele desejava ver o Salvador ao entrar em Jericó, desejando participar da fé que ele trouxe ao mundo. A turba, isto é, o hábito do vício, que foi o que repreendeu o cego para que não pedisse luz, é também o que o impede de ver Jesus, mas assim como o cego, gritando mais alto, derrotou a multidão, assim este pequenino, deixando as coisas da terra e subindo na árvore da cruz, eleva-se acima da multidão. O sicômoro, então, que é uma árvore com folhas semelhantes à árvore moral, porém mais alta, por isso os latinos a chamam de celsa, é chamado de figueira selvagem ou infrutífera, também a cruz do Salvador alimenta, como a figueira, aqueles que nele creem, mas os incrédulos zombam da cruz, acreditando que ela é estéril. O pequeno Zaqueu sobe nesta árvore, da cruz, para subir, e diz, como todo aquele que é humilde conhece a própria fraqueza, não quero gloriar-me em outra coisa senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito em Gálatas 6, versículo 14. O Senhor foi adiante e chegou ao lugar onde Zaqueu estava empoleirado no sicômoro, porque enviando seus pregadores por todo o mundo, através dos quais falava e andava, chegou ao povo gentil que já havia ressuscitado pela fé de sua paixão, a quem ele olhou e viu, porque o escolheu pela graça. Às vezes o Senhor parava na casa do chefe dos fariseus, mas enquanto ele fazia coisas dignas de Deus, eles o mortificavam com a língua. Então o Salvador, detestando o comportamento deles, saiu dizendo, sua casa ficará deserta, em Mateus 23, versículo 38. Mas hoje convém que ele permaneça na casa do pequeno Zaqueu, isto é, que descanse nos corações das nações humildes, resplandecendo a graça da nova lei. Quanto ao facto de lhe ser ordenado que desça da árvore e prepare um lugar em sua casa, o apóstolo já o explica quando diz, e se vimos Jesus Cristo segundo a carne, agora não o vemos mais, na 2 Coríntios 5, versículo 16, e novamente diz em outro lugar, e se morreu segundo a fraqueza da carne, vive segundo a força de Deus. Isto implica que os judeus sempre detestaram a saúde dos gentios, mas a saúde que outrora enchia as casas dos judeus, hoje brilha no povo pagão, porque ele também era filho de Abraão, acreditando em Deus. Até amanhã.